Mas assim, por exemplo, ontem eu tava assistindo por acaso, um solo de um comediante muito famoso nos Estados Unidos chamado Bill Maher, chama But I'm Not Wrong. Inclusive, muito bom solo, tá na HBO Max. Ele fala exatamente disso da cientologia e ele cita Xenu e fala mais ou menos essas paradas aí que o Humberto leu. Quer dizer, então não tá tão só na internet, assim, as pessoas comuns também dizem, falam essas coisas como se fosse... Mas onde que ele achou essa informação? Não sei. Mas a questão não é nem se não é, isso não vem ao caso, mas a questão, se isso é difundido e as pessoas comentam, não seria interessante saber de onde veio? E assim, se, por exemplo, vocês não sabem nem me dizer se ele escreveu sobre esse personagem ou não nas obras de ficção dele. Mas se ele tivesse escrito, não seria mais fácil saber para poder até defender o ponto que é de um livro de ficção e alguém entendeu errado? Não sei, pode ser. Dos livros que conhecemos, porque a gente, mesmo que não tenha lido todos, tem os títulos, tem, né? Porque não dá tempo. Ele escreveu muitos. Tem filmes dele, né? Em Hollywood, tem filmes dele e tal. Porque mesmo que a gente, por exemplo, dos livros que a gente sabe que ele usava ficção. Para quê? Para financiar, né, as pesquisas dele. Né? Então, ele escrevia ficção com o lucro, com o dinheiro dos livros, ele financiava as pesquisas dele. Então, desses que a gente sabe, não que eu saiba, esse personagem... Nunca apareceu? Não, não que eu saiba, não. Mas você está falando, imagina uma outra fofoca de alguma outra coisa. É a mesma coisa, não, fofoca é fofoca. Tem pessoas que gostam de fofoca. Esse tipo de... não é exatamente o tipo de pessoa que a gente está buscando para conhecer Scientology. Não é só Não é só, né? Você vê sobre vários grupos de melhoramento. Então, por exemplo, você lê certos livros. Então, por exemplo, foi Dan Brown que eu li um livro dele, eu não lembro agora o nome. Código da Vinci? Que ele... Oi? Código da Vinci, não? Foi outro. Eu esqueci o nome dele. Eu li todos. Que ele fala, por exemplo, ele detona ali a maçonaria. Então, e ele foi um membro da maçonaria. Então, eu abomino isso. Tem isso eu também. Abomino, por exemplo, se a pessoa teve ali, se aborreceu com alguma coisa, entrou em atrito com alguém, então ele vai parte para vingança. Não seria isso a mesma coisa com Scientology? Mas você disse que é uma fofoca de alguém que estava dentro e saiu. Isso existe em qualquer religião. Exato. Então, recentemente teve aí uma mulher, não vou citar o nome, que eu não vou promovê-la, ela queria conseguir certa coisa e não conseguiu. Daí ela começa a denegrindo. Então, por exemplo, eu te juro, eu abomino, eu posso não gostar de um certo grupo de coisas, mas alguém que saiu de lá falando mal, eu já não confio nessa pessoa por nada. Porque da mesma maneira que fez com aquele, vai fazer com o outro. É a mesma coisa. Alguém falou mal de você, pode saber, alguém falou mal de outro, você pode saber que vai falar de você com o outro da mesma maneira. Então, é um comportamento já... É um comportamento, digamos, conhecido, tem até um nome, você lembra o nome? Tem um nome isso aí. A pessoa que sai de uma religião e fala mal dela. Isso, depois sai falando mal. Teve um senhor também que queria me entrevistar, ele falou, quero te entrevistar sobre Scientology. Eu fui verificar, ele é ex-mormon e fala muito mal dos mormons. Eu falei, desculpe, mas não. Você tem que respeitar. A gente respeita todas as crenças, todas as religiões e acontece mesmo. É um fenômeno. Claro. Sair de uma religião e falar mal dela. Por exemplo, dentro do nosso, da Scientology, a gente brinca, não é brinca, a gente fala que é a religião das religiões. Porque qualquer que seja a tua religião, se você procura se melhorar, tirar essas coisas que te impedem de ver as coisas com claridade, que vai tornando, a gente fala, vai sendo mais você, né? Então, à medida que você se torna mais você, você vai ser um melhor, digamos, fiel, como é que a gente chama? Cristão ou espírita, qualquer que seja a tua religião.
o que vai fazer com que você seja melhor, acrescente mais ali dentro do teu grupo. Né? É você estar bem resolvido com você mesmo. Porque fica difícil, né? Se você não está bem resolvido com você mesmo, fica difícil você acrescentar algo valioso num grupo, né? Então, aí a gente fala... Eu presenciei, por exemplo, no evento anual do Scientology na Inglaterra, né? Que tem um evento anual, né, da Scientology, que é da Associação Internacional de Scientology. Ali eu presenciei a coisa mais linda. Tinha padre da Igreja Católica, tinha rabino, tinha o pastor evangélico, tinha gente de todas as religiões. De todas as religiões, todos ali, sabe, assim, e uma boa, eu presenciei depoimento de vários, mesmo lá nos Estados Unidos também, de pastores agradecendo e dizendo, primeiro eu agradeço a Deus por estar aqui, e segundo ao senhor Ronald Huber, porque depois que eu consegui fazer aqui, então, através dos cursos e dos processamentos, hoje eu sei que eu tenho muito mais ferramenta para ajudar os meus fiéis, né? Para ajudar a minha igreja.